pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, ou melhor, mais uma aula do nosso Profissão Palestrante. E aí, palestrante, como é que você está? Hoje nós iremos falar sobre uma das, talvez, tudo é importante, né, na carreira como palestrante profissional, mas essa estrutura que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, na verdade, que eu vou ensinar para vocês nas próximas 8 lives, tá bom? A estrutura de uma palestra pro, a estrutura de uma palestra profissional, certo? Vamos chegando. Quem vai chegando aí já vai falando de onde você é. Entendeu? Se é de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já vai colocando aqui de onde que você está falando, certo, pessoal? Bom, no MBA do Palestrante, nós ensinamos alguns fundamentos que fazem parte da carreira de um palestrante profissional, certo? Um dos fundamentos que é prioritário é a construção da sua palestra. Francisco, mas uma palestra não é apenas eu subir no palco, ensinar, emocionar, contar uma história? Mais ou menos, tá bom? Mais para menos do que para mais, porque uma palestra profissional, ela tem uma estrutura. E como nós ensinamos aqui, professores, coaches, profissionais da área de comunicação, especialistas, enfim, você que tem algum assunto, que tem alguma técnica, que tem uma história para contar, nós te ensinamos, através de uma estrutura profissional, em como transformar o teu conhecimento em uma palestra. Qual que é a grande necessidade, Francisco, de transformar? Primeiro, os benefícios de você ter uma palestra profissional. Primeiro benefício, você conseguir construir um passo a passo de como entregar ali o teu conteúdo, de como entregar a tua história, de como formatar tudo aquilo que você sabe em uma apresentação. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício que você tem ao construir uma palestra profissional. Isso daqui, ó. O tempo de entrega. Eu não sei vocês, vão colocando aqui nos comentários, mas vocês já perceberam que uma das principais dificuldades em se fazer uma palestra pela primeira vez, por exemplo, quando a gente ainda não é muito experiente. Muitas vezes eu já vi palestrante chegar, estudar, chegar ali na hora da apresentação e entregar tudo que ele tinha feito em 15 minutos, em 20 minutos. E de repente ele termina a palestra, olha para um lado, olha para o outro, tá tudo certo? Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, o pessoal tá falando. Vamos lá, vamos mudar aqui. Agora deu uma travada geral, mas voltou. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui nos comentários. Oi, Denise. Oi, Cláudio. Oi, João. Fala, o João. O João é brabo demais, rapaz. Oi, Claudinei. Oi, Fabião. Tudo bem com vocês? Que legal estar aqui com vocês. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento? Todo mundo agora que está no YouTube vai curtir, vai dar um like. Todo mundo que está no Facebook vai colocar um coraçãozinho. E todo mundo que está no Instagram, coraçãozinho, aviãozinho para encaminhar, certo? Então vamos lá. Coloca para mim aqui qual é a tua principal dificuldade em uma palestra profissional. Estou falando dos benefícios de você construir uma estrutura, tá? O primeiro benefício, como eu falei para vocês, é de você conseguir encaixar todo o seu conhecimento num passo a passo. Segundo benefício é a cronometragem da tua palestra. Uma palestra profissional, ela vai de 1 hora a 1h30. Porém, como eu falei para vocês, eu já peguei caso aqui do palestrante iniciante, ele pegar e criou todo o conteúdo, fez os slides, estudou, fez de tudo. E chegou lá e entregou tudo em 15 minutos e depois ficou... E agora, o que eu falo? Também o inverso é verdadeiro. Eu já vi palestrante construir uma palestra ali, linda, maravilhosa, com os slides, com tudo. E chegar e deu 1 hora, 1h30, 2 horas. E o contratante já fazendo assim, ó. Chega, 2h30, porque o palestrante não sabia o momento em que ele iria terminar a palestra dele. Sabe por que acontece isso? Porque não tem um passo a passo. Tá? É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Sobre como construir uma palestra
profissional. Ela vai te ajudar a você construir uma narrativa e um raciocínio lógico, empolgante e poderoso ali para a tua plateia. Primeiro passo da nossa palestra profissional, certo? Da construção. Uma entrada impactante. E eu vou ter uma aula exclusiva só disso daqui, ó. Entrada impactante. Segundo passo, uma apresentação, uma autoapresentação atraente. O que é uma apresentação atraente? O que é uma entrada impactante? Terceiro, uma promessa profunda. Francisco, como que eu faço uma promessa no meio da minha palestra? Calma que eu vou te ensinar. Quarto, rapport, conexão magnética, entrosamento ali com a plateia. Quinto, uma história envolvente. A grande maioria dos palestrantes, eles têm uma, como é que eu posso falar? Não é uma dificuldade, mas é uma interpretação diferente do que se diz, no que se diz respeito à história. Eu sinto um pouquinho de dificuldade em como eu conto essa história. Como eu formato a minha história? É uma história completa? São trechinhos de história? Como que eu faço essa conexão? Vamos lá para o sexto? E eu já vou voltar em tudo. Sexto, conteúdo com infotenimento. Como que eu entrego o meu conteúdo em uma palestra sem parecer uma aula? Como que eu entrego o meu conteúdo em uma palestra sem parecer um tutorial? Como que eu entrego o meu conteúdo de uma forma impactante? É isso que a gente vai aprender também. E o sétimo é o encerramento com efeito catapulta, efeito emocional. Qual é o momento de eu encerrar uma palestra? Como que eu consigo conectar, Francisco, o encerramento da palestra com o tempo certo? Qual é o efeito que eu devo deixar? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual dessas etapas da palestra profissional você tem mais dificuldade? Ou qual dessas etapas da construção da sua palestra, você tem mais habilidade? Vamos lá. Eu ia falar do céu ao inferno, mas isso não é legal não. Vamos do mais fácil ao mais difícil, na tua opinião. Você tem dificuldade em fazer a sua entrada impactante? Ou você tem dificuldade de compreensão dela, ou você tem dificuldade de construção dela? Como que é? Vai colocando aqui para mim. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua entrada impactante? Francisco, a minha entrada impactante ela dá 10. A minha entrada impactante eu aprendi, eu já sei como fazer. Quando eu já chego tocando terror ali na palestra. Então, que nota você dá para a sua entrada impactante? Aí você vai pegar e vai colocar aqui. Coloca aqui para mim, agora, ao vivo aqui com a gente. Coloca, Francisco, eu dou 8. Posso melhorar a minha entrada impactante, certo? Próximo, a minha atração atraente. Você sabe como se apresentar? Embora isso pareça ser tão fácil, né, gente? Mas não é, não. Todo mundo, eu sei me apresentar. E aí? Se hoje você aqui na minha frente, junto comigo aqui, nos estúdios do MBA do Palestrante, se eu falasse assim, faz a sua apresentação agora para mim em 1 minuto. E aí? Deixa eu hidratar, porque hoje eu fiz mentoria de manhã, de tarde, e depois dessa daqui eu ainda vou ter mais um trabalhozinho. Então hoje a garganta tá funcionando, hoje está funcionando. Então, a sua apresentação, você sabe por onde começar? Você sabe como fazer a sua apresentação? Vai colocando aqui para mim. E, Carl, se tiver alguma pergunta... Pessoal, se tiver alguma pergunta... Estão colocando as notas? Aí, deixa eu ver aqui como é que tá. O João colocou a nota 7 para a entrada impactante dele. O Cláudio colocou, precisa melhorar, 7,5. João Gabriel colocou 8. João é bravo. Um abraço, meu rei. Ó, quem ainda não fez nenhuma palestra boa é a Alessandra, é isso? Alessandra, para quem não fez nenhuma palestra, eu vou te dar uma ajuda, tá bom? Se você não fez, como você imagina a sua entrada? Isso é um exercício que não é tão fácil assim, tá bom? Para quem já fez palestra, tenta lembrar, traz a memória. Mas para quem não fez, Francisco, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como entrar. Francisco, eu já imagino
eu entrando com uma música ali, hardcore, eu já imagino eu entrando, tocando terror, aí eu acredito que é nota 8, acho que é nota 9, acho que é nota 10, tá bom? Então, para quem ainda não fez palestra, vai dando a nota para sua entrada impactante, tá? Para quem já fez, avalia, se autoavalia. Também não é fácil a gente se autoavaliar, mas se avalia para ver que nota que você dá, tá bom? A apresentação atraente, tá? A apresentação atraente, que eu quero dizer, é como você se apresenta ao pisar no palco. Qual que é a tua... Você já tem isso? Ou você chega... deixa que na hora eu invento. Você já tem a sua apresentação muito bem pautada? Você já sabe o que você vai falar na sua apresentação? E aí? Coloca aqui que nota que você dá para a sua apresentação. Francisco, eu ainda nem pensei nisso. Às vezes que eu fiz palestra, eu só deixei alguém me apresentar e já fui direto para o conteúdo. Será que é assim? Eu te digo que não é assim. Você não pode pular essa etapa da entrada impactante. Você não pode pular essa etapa da apresentação atraente. Então, que nota você dá para a sua apresentação? Francisco, nunca fiz palestra. Você já imagina como você deve se apresentar? Como que é a sua apresentação? Então, você vai lá e vai dar uma nota. Vamos supor aqui, eu vou dar nota 7. Próximo, promessa profunda no meio da palestra. Para que serve a promessa profunda? Nós vamos ter uma aula exclusiva aqui, tá bom, pessoal? Nos próximos 8 episódios, nas minhas próximas 8 aulas, que ela é de segunda-feira, é que eu troquei com o Lucas, porque ontem eu tive um evento, acho que vocês viram nas minhas redes sociais, ontem eu fui convidado para um evento, e aí eu troquei, ontem o Lucas me substituiu e hoje eu estou fazendo no lugar do Lucas, tá? Mas as próximas agora serão todas as segundas, salvo se eu tiver algum evento. A próxima segunda, eu vou ensinar para vocês tudo sobre entrada impactante. O que é uma entrada impactante, como fazer uma entrada impactante, para que serve a entrada impactante, como que o público vê a entrada impactante, como que o contratante vê a entrada impactante na próxima live, tá? E na outra eu vou falar tudo sobre apresentação atraente. Como eu me apresentar para uma empresa, para uma plateia, no meio de uma palestra. Como que é que eu me apresento? Como que eu me identifico? Será que eu preciso fazer isso? Qual é o impacto que isso tem em uma palestra? Uma apresentação bem feita ou uma apresentação mal feita, tá? O próximo aqui é a promessa profunda, que também vai ter uma aula específica para ela. Promessa profunda. Vamos lá. O que é a promessa? É aquilo que eu vim fazer, tá? Eu vim hoje aqui, por exemplo, pessoal, para apresentar para vocês uma live sobre estrutura de uma palestra profissional. Essa é a minha promessa. O que é uma promessa profunda? Eu vou ensinar você, palestrante, que já faz palestras, e eu vou ensinar você, que ainda não faz palestras, o passo a passo de como construir uma palestra extremamente impactante, magnética e impossível de não ser aplaudida. É impossível os caras não te aplaudir. É impossível você apresentar isso aqui. Eu te dou uma garantia de 300%. Se você seguir isso aqui, é impossível você não terminar essa palestra sendo aplaudido. É impossível o contratante não mandar um e-mail sobre a sua pessoa com um feedback extremamente positivo. É impossível. Isso que é o que eu estou te falando. Se você seguir isso aqui, é impossível o contratante não mandar um e-mail para a agência te elogiando. Eu te garanto isso em grau, gênero, um número. Quem é palestrante aí que já fez palestra com essa estrutura aqui, coloca aí. Eu já utilizei essa palestra aí, eu já utilizei essa estrutura, Francisco. Bom, então, o que é uma promessa profunda? Acabei de fazer para vocês agora. Uma palestra profunda é quando você, no início da tua palestra ali, você já toca uma promessa. E o que isso vai fazer com a plateia? Eu vou te falar quando for a aula de promessa profunda, tá bom? Então, qual é a sua nota que você dá hoje para a sua promessa? O que a sua palestra promete para a sua plateia? Coloca aí. A minha é 10. Tá bom? E aí? Que nota você dá para a sua... Oi, perguntas? A Cláudia, ela perguntou, promessa profunda tem a ver com promessa 1 e 2? A Cláudia perguntou se promessa profunda tem a ver com a promessa 1 e 2. A Cláudia, com certeza, é uma aluna do MBA, e lá no MBA, na estrutura,
nós fazemos com que vocês consigam identificar e criar qual é a sua promessa número 1 e qual é a sua promessa número 2. Cláudia, ela está envolvida com elas. A matriz da sua promessa é a promessa 1 e a promessa 2, que está lá no treinamento do MBA. Porém, quando você sobe no palco, você tem que... O que você briefou com o seu cliente? Ó, aula de briefing. Como que você configurou a sua palestra? Qual é a temática da sua palestra? O que a plateia está esperando dessa palestra e o que você vai entregar nessa palestra? Então, sim, tem a ver com a promessa 1 e promessa 2. Mas na hora do palco, é o momento em que você sintetiza essa promessa. Existe um formato de você entregar essa promessa que eu vou falar para vocês, que eu vou entregar tudo para vocês na aula de promessa profunda. Mas, respondendo a pergunta da Claudinha, tá? Promessa 1, promessa 2 do MBA, ela é a matriz. É a sua matriz energética, tá? É dali que vem a tua identidade. Porém, no palco, você configura daquela matriz o assunto abordado na palestra que você vai fazer. Por exemplo, a sua promessa 1 e 2, vou te dar um exemplo. Você promete ali a desenvolver pessoas para um estado de produtividade maior. E aí você é contratada para uma palestra de liderança, Cláudia. E essa palestra de liderança também é para desenvolver pessoas, só que você vai personalizar ela. Então a promessa profunda é chegar aqui. Todo mundo que chegar nessa sala vai sair daqui como um líder treinador que vai alavancar os resultados do seu time através disso, daquilo. Ó, para promessa profunda e personalizada para aquela palestra. Sacou? Pegou a visão? Então, promessa profunda. Você tem a sua raiz, você tem a sua matriz energética que está aí dentro de você, que está lá. Promessa 1, promessa 2. Porém, na palestra, você juntou aquilo e você trouxe, personalizou na entrega da tua promessa. Na tua palestra, perdão. É isso que eu vou entregar hoje para vocês aqui. Hoje, todo líder, por exemplo, vou fazer uma promessa profunda aqui. Hoje, todo palestrante que está aqui vai saber a importância de cada tópico, de como construir uma palestra que é impossível de não ser aplaudida. Impossível de não ser aplaudida. Minha matriz energética, Cláudia, eu sou um mentor de palestrantes. Eu sou um treinador de palestrantes. Eu te ensino a ser um palestrante profissional e viver de palestra. Essa é a minha promessa 1 e 2. Só que aqui, na live, eu estou te fazendo uma promessa mais profunda. Que eu vou te ensinar a construir uma palestra profissional utilizando desses tópicos aqui. Sacou? Na minha próxima live, na minha próxima aula, eu vou te ensinar a construir uma entrada impactante impossível de ser rejeitada. Impossível de agradar as pessoas. Sacou? Respondi, Cláudia? Tem mais? Calma, mais pergunta? Tá. Então vai colocando aí. Que nota você dá para a sua promessa profunda na sua palestra, certo? Vamos para o próximo? Rapport. Esse daqui é muito legal. Conexão. O rapport é a conexão que você faz com a sua plateia, tá? A importância do rapport, eu também vou te explicar na aula de rapport, porém, agora, neste momento, eu queria que você imaginasse, ilusionasse ou tentasse recordar como que você faz o rapport com a sua plateia. Qual que é a conexão que você faz com a sua plateia? Porque é muito diferente, gente, você pegar atrás de um púlpito e ficar ali falando de uma bancada e ficar ali falando tudo tal, ó, só você tá falando, só você tá falando, só você tá falando, do que você ter a criatividade, a conexão magnética de interagir com a plateia. Em que momento eu interajo com a plateia? Qual é a dosagem correta de eu interagir com a plateia? Qual é o efeito que vai causar na minha palestra se eu interagir com a plateia? Como interagir? O que falar? O que não falar? Me dá aí a nota. Que nota você dá para o seu rapport com a plateia? Francisco, eu nunca fiz palestra, como foi o caso de uma colega que colocou aqui. E para quem nunca fez palestra? Aí a gente vai alucinar. Aí a gente vai começar a pensar, como que eu faria essa conexão? Eu vou ensinar isso para vocês na aula, tá bom? Podem ficar tranquilos. É só vocês continuarem seguindo aqui, só vocês continuarem assistindo, tá bom? Então, um abraço para a galera do YouTube, que está mandando perguntas, galera do Facebook,
Pessoal do Instagram, se estiver mandando pergunta, pode colocar aqui também, tá bom? Então, vocês todos estão de parabéns aqui pela participação. Então, como que eu faço, Francisco? Como que eu desenvolvo o meu rapport? Como que eu me conecto com as pessoas, certo? Então, dê a nota aí. Que nota você dá para o seu rapport? Próximo. Uma história envolvente. Essa daqui é uma das partes que eu mais gosto. Vocês sabem que histórias, elas conectam com pessoas. Por que que nós gostamos tanto de filme? Por que que nós gostamos tanto de novela? Por que que a galera fica maratonando Netflix ou séries aí, seja lá qual for? Porque nós somos envolvidos por história. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já assistiu La Casa de Papel? Pelo menos um episódio não, porque um episódio só não dá pra gente sacar. Mas pelo menos uma temporada. Quem já assistiu aqui La Casa de Papel? Coloca aí, eu já assisti. Eu vou te falar uma coisa. Quem aqui torcia... Por que você torcia em La Casa de Papel? Pelos policiais ou pelos personagens que estavam ali fazendo toda a trama? O professor... a galera ali que eram os especialistas ali no roubo. Gente, é inevitável. Todos nós torcíamos, tá? Pela galera que tinha invadido o banco. Se você pensar racionalmente, você torceria por quem? Pela polícia ou pelos ladrões? É óbvio que você torceria pela polícia, mas é uma história. Por trás daquele ato existe uma história, existe um conto, existe toda uma estrutura de informação que faz com que você fique magnetizado por aquilo. E uma boa palestra tem uma boa história. Toda boa palestra tem uma boa história. Só que aí vem as grandes facetas de se contar uma história. Como você conta? Você é um bom contador de história? Me diz aí se você é um bom contador de história. Porque em uma palestra, ela tem a dosagem certa que você deve colocar de história. E o momento certo que você deve colocar de história. A tua história, ela é magnífica. Eu não tenho a menor dúvida. Todo mundo tem uma história fantástica. Assim. E a sua história, ela pode sim ser transformada em um conteúdo de palestra que salva vidas. Em um conteúdo de palestra que ajuda pessoas. Em um conteúdo de palestra que transforma pessoas. Me conta aqui, que nota você dá para você contando uma história? Diz aí para mim, coloca aqui, que nota que você dá para a história que você conta? Que eu vou te ensinar nas próximas aulas como utilizar e como fazer da tua história algo extremamente envolvente, algo extremamente sedutor, algo extremamente impactante e principalmente algo que ajuda a tua plateia através da tua história maravilhosa. Sacou? Coloca aqui que nota você dá para a tua história. Próximo. Conteúdo com infotenimento. Eu sei que é uma palavra difícil. Infotenimento. O que é infotenimento, Francisco? Informação com entretenimento. Aqui, ó. É a pílula azul. É a pílula vermelha. A pílula vermelha com a pílula azul. Uma é a informação técnica. É a informação basal. É a informação que não pode faltar. O outro é o entretenimento. As duas juntas se transformam em um conteúdo com infotenimento, tá? É a melhor forma da gente passar a informação. As pessoas, muitas vezes, principalmente, tá, galera? Eu sou professor e eu tinha uma certa dificuldade de como traduzir o meu conhecimento em um formato de palestra. Porque se você for num palco, aqui, que nem eu estou aqui com vocês, e eu vou explicar tecnicamente todos esses passo a passo, não fica ninguém. Olha, gente, a relação da entrada impactante está ligada ao campo neural, onde, você está vendo, no seu cérebro trino, que existe ali o cérebro límbico, tem o sistema reptiliano, você está entendendo? Tem um córtex frontal, que ele precisa ter uma informação. Se eu for fazer isso, vai ficar chato para caramba. Vai ficar chato para dedéu. Então,
A pílula vermelha com a pílula azul é a magia do conteúdo com infotenimento. Informação técnica com entretenimento, com uso de história, com uso de exemplo, com o teu uso da realidade, com o uso da realidade com quem você está falando, com a informação técnica que gera autoridade, com o exemplo que você dá da vida da pessoa. Cara, ninguém resiste a isso. Não existe ninguém que resiste a um conteúdo sendo utilizado com o infotenimento, com a informação e o entretenimento. Mas isso eu vou explicar melhor quando? Na aula de conteúdo, certo? Vamos agora para o 7º e penúltimo passo. Encerramento com efeito catapulta. Sabe aquela coisa que o palestrante que não sabe ter... que nota você dá para a sua história e que nota você dá para o seu conteúdo? Que nota você dá? Coloca aí. E aí tem uma outra... Talvez todos esses campos são importantes, tá? Todos eles são importantes. Mas me diga uma coisa, você sabe encerrar a sua palestra? Qual é o melhor encerramento que pode haver em uma palestra? De repente você acabou com pessoal, acabei, tchau, obrigado, deu horário, valeu, tchau. Será que é assim? Não, não é assim. Ou será que vamos lá, um outro encerramento terrível? Quando você encerra sem um desfecho, sem uma continuidade. O encerramento de uma palestra, gente, ele tem que ser como de um filme bom. Pensa no encerramento de um filme ruim. Acaba o filme, você vê as letrinhas subindo e você fala, oxe, e acabou, Acabou esse trem. Aí você até se arrepende de ter pago para assistir aquele filme, né? Agora, o encerramento bom é aquele que você fala, uau! Que vontade de ver esse cara, essa mulher de novo. Uau, que eu chamo de efeito catapulta. O que é o efeito catapulta? Já viram aqueles filmes medievais? Que a catapulta lança os negócios. Então imagina que você lançou. Todo mundo você lançou. Você deixa o cara lá na alta. Você deixa a plateia, você deixa a mulher, você deixa todo mundo lá em alta. A pessoa fala, meu Deus do céu. É aquela palestra que o cara, quando ele acaba de falar, quando ele fala a palavra, obrigado. Aí vem aquela chuva de palmas, aí vem aquele monte de coisa, entendeu? Esse é o efeito catapulta. Me dá aí. Você já sabe o encerramento da tua palestra? Então, pessoal, nessa nossa live de hoje, eu trouxe para vocês a estrutura de uma palestra profissional, certo? Uma palestra profissional, ela tem todos esses elementos. Ela tem uma entrada impactante, uma apresentação atraente, uma promessa profunda, um rapport com conexão magnética, uma história bem envolvente, um conteúdo com infotenimento, um encerramento com efeito catapulta, efeito emocional, e tem o 8º item, que é uma interrogação que eu vou deixar para o final dessa nossa série, tá bom? Então, aqui no Profissão Palestrante, nos próximos 8 episódios, nas próximas 8 lives que eu vou fazer, tá? Toda segunda-feira, às 18 horas, a próxima eu vou falar sobre entrada impactante. Então já coloca na tua agenda. Na verdade, você tem que colocar na tua agenda todos os dias da semana. Porque, hoje foi eu, amanhã é o Lucas, depois é o DJ, tal. Mas os meus, tá? As próximas 8 segundas-feiras serão sobre isso daqui, certo? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma live, de mais uma aula do Profissão Palestrante. Espero que você tenha gostado. Coloca aí nos comentários que nota você dá para cada um desses e já coloca na tua agenda, tá bom? E tira uma foto e posta aí no seu story do Instagram e marca lá o MBA do Palestrante, tá bom? O que você achou dessa aula de hoje? Qual é o item, qual é a etapa da palestra profissional que você tem mais dificuldade? Coloca lá que a gente vai te responder, tá bom? Pessoal, um beijo, tamo junto e misturado e até amanhã. Amanhã, 18 horas, tem mais live aqui no Profissão Palestrante, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.